Então, pessoal, no vídeo passado, né, a gente viu o conceito de função de valor como algo, né, que resume a quantidade de recompensas que a gente vai ganhar, né, por fazer uma ação. Aí é, né, a função que dá esse resume o quanto que a gente vai ganhar de recompensa por fazer essa ação, desde o momento que fez essa ação até o fim da vida, né, até o infinito. E se for, né, para calcular para algum estado, o V, né, o fato de eu ter chegado nesse estado vai me fazer ganhar quanto de recompensa até o fim da minha vida. Tá? E a gente fez um cálculo nesse probleminha aqui, que é determinístico, né? As ações levam a um único estado e também só tem um ponto de decisão, que é esse lugar aqui, né? Onde o agente tem que decidir qual ação ele vai fazer. Agora, vamos entender, né, vamos generalizar esse raciocínio, calculando aqui o valor de ação para um problema como o mundo 4x3 que tem todos os ingredientes de um processo de decisão de Markov, né? Que as ações são probabilísticas, né? O resultado delas não é exatamente o que o agente deseja, e tem até ciclos também, né? O agente pode ficar indo e voltando aqui, tá? Então vamos entender aqui, ó, para fazer esse raciocínio, qual o valor da ação de ir para cima do. Vamos supor que a gente deseja ir para cima, claro, né? Vendo que não é a decisão mais inteligente, mas vamos supor que por algum motivo a gente desejou ir para cima aqui nesse estado. Qual é o valor disso, né? No estado 3,3, o valor de querer ir para cima. Então, são três resultados possíveis, né? Com 80% de chance, ele realmente, né, consegue fazer o movimento para cima, bate na parede e continua no mesmo estado 3-3. Então, 80%, né, vai para 3-3. 10% de chance, né, ele derrapa para esquerda e vai para o 2-3. E com outros 10% de chance, ele derrapa para a direita e vai aqui para o 4-3. Então, são os possíveis resultados. E para saber, né, o valor da ação, a gente tem que é o valor esperado, né, de tudo que pode acontecer. Então a gente sabe as probabilidades, agora a gente tem que saber o valor dessas coisas, né? O que que ele ganha nesses estados? Quanto que ele ganha, né? Ele está aqui no 3-3. Quanto que ele ganha nesse próprio estado, já que ele pode, né, continuar nele. Pode ir para o 4-3, pode ir para o 2-3, né? Quanto que ele ganha em cada uma das possíveis coisas que pode acontecer. E ele ganha exatamente o valor daqueles estados, né? Lembrando que o valor resume, né, o que pode acontecer com o agente, né, até o fim da vida dele. Então, se ele tenta ir para cima, né, se choca com a parede e permanece no estado 3-3, dali para frente ele vai ganhar o valor daquele estado, do 3-3. Ou, né, se ele tenta ir para cima, derrapa e cai aqui no 2-3, então dali para frente ele vai ganhar o valor daquele estado, né? Todas as recompensas que vão vir a partir dali. E também, se ele derrapar para a direita, vai ganhar, né, vai parar no 4-3 e dali para frente ele vai receber, né, o valor contido naquele estado. Esse valor, ele resume, né, todas as recompensas que o agente pode esperar receber por chegar no estado. Então, para calcular o valor de uma ação, a ideia é essa, tá? É o valor esperado, a chance de uma coisa e o valor daquela coisa. E aí enumera todas as possibilidades, né? Pega as chances de cada uma ocorrer e o valor de cada uma delas, tá? É assim que a gente calcula. Então, ó, em termos de equação, né, de fórmula, o valor esperado, né? Isso aqui é a chance de cada uma das coisas acontecer e aqui o valor de cada uma dessas coisas, né? Então, o nosso somatório aqui teria três termos, ó, 0,8 é a primeira probabilidade, ó. Então, substituindo aqui, né? Esse linha aqui seria o 3,3, né? Dado que ele estava no estado 3,3 mesmo, tá? Né? O Szinho aqui é o 3,3 e a ação é a de ir para cima, né? Então, essa seria a nossa primeiro fator aqui, 0,8. E o valorzinho, né, é o valor que a gente conhecer para o estado 3,3, tá? Ainda não estou aqui com pretensões desse valor estar correto ou não, né, mas dado o conhecimento do agente, é isso que ele pode esperar, né, de receber, tá? Então, nosso somatório teria esse primeiro fator, o segundo fator seria, né, o 0,1 vezes o valor ali do 2,3, né? E o terceiro termo do nosso somatório, 0,1 vezes o valor do 4,3, tá? É,
Então, ao, né, resolver isso aqui, a gente obtém um número, que é a qualidade, né, da ação de ir para cima no estado que o agente se encontra, né, no 3,3. Então, a gente calcularia isso usando essa fórmula de valor esperado, né? Ou seja, o que que pode acontecer, né? Isso aqui, somatório agrega sobre todas as possibilidades. Qual a possibilidade de uma coisa acontecer e o valor dessa coisa. Tá? E essa linha denota, né, a coisa que pode acontecer é o estado que o agente atinge. Né? Se eu fizer a ação A, essa ação aqui que eu estou consultando, no estado S, né, no estado que eu estou, pode acontecer várias consequências, né? Chegar em vários estados. E aí cada um deles tem um valor. Então, aí a equação aqui de valor esperado. Tá? Então é isso. E assim a gente calcula de uma forma genérica, né, o valor de uma ação em algum estado. Ok? Tá. E aí, então, né, agora, e como que eu calcularia, né, o valor de um estado? Então, eu calculei o valor de uma ação nesse estado aqui, o 3,3. E se eu quiser saber o valor, né, do estado, por chegar em 3,3, o que que eu posso esperar ganhar? Né, então, o passo a passo para a gente fazer aqui, ó, né, entender primeiro, só pelo fato de chegar aqui, qual é a recompensa imediata que a gente ganha. E aí depois, sim, o que que eu posso fazer depois que eu cheguei ali? Né, as ações possíveis. Lembrando, né, a ideia do valor aqui é sempre o imediato, imediato mais o desconto, né, mais o futuro descontado aqui, tá? E o imediato é a recompensa imediata, né, dada pela definição do processo de decisão de Markov. E aí o futuro envolve isso. Quais são as ações possíveis? Quais são, né, os resultados dessas ações? E qual o valor, então, qual é a melhor ação, né? Se eu quero, pela definição nossa aqui de função de valor, né? Se eu quero saber a melhor possível, né, o valor, digamos, ótimo aqui, o melhor valor, é o da melhoração, né? Então é a melhor coisa que eu posso esperar por chegar naquele estado. Esse raciocínio que eu estou colocando aqui, ele é, digamos, otimista, né? No sentido de buscar otimizar, buscar o melhor resultado possível. Em termos de, se eu tenho como decidir, né? A ação é algo que o agente faz, o agente decide o que fazer. E se eu tenho o valor de todas as possíveis decisões, então, né? Eu posso escolher a melhor. E aí aquilo vai me ajudar, vai ser o futuro ali que eu espero, né, por ter chegado naquele estado, tá? Então vamos decompor isso aqui, por exemplo, para o estado 3,3 aqui. Então o valor desse estado, a recompensa imediata, resgatando aquela definição, né, que em qualquer estado aqui que não seja terminal, que não sejam esses dois aqui, né, o agente recebe uma pequena recompensa negativa, o robozinho ali, né, por gastar bateria, tá? Então essa é a recompensa imediata. Agora vamos calcular o futuro. O gama aqui para descontar, né? E aqui o max é para pegar o valor da melhor ação aqui, né? Então agora é, o, a gente vai enumerar aqui quais são as ações para a gente escolher a melhor. Então, as possibilidades, as quatro ações possíveis, né? Estão aqui. E o que que acontece, né? Qual o valor de cada uma das ações, né? É justamente aquele valor Q, né? Que a gente pode ter calculado daquela forma anterior ali, tá? Quem já enxergou uma recursão, calma, né? Que isso vai ser resolvido, né? Mas nós vamos chegar lá também na recursão aqui, tá? Mas enfim, se eu tenho, né? Se algum, vamos supor que um passarinho verde, né? Me contou que um, não sei porque que é verde, né? Mas enfim, um passarinho te contar o valor da ação de ir para cima, de ir para baixo, de ir para direita e de ir para esquerda, você vai ter os quatro valores, quatro números aqui, né? E basta escolher o maior deles, tá? Mas se, né, o passarinho não te contasse, a gente usa aquela fórmula ali para expande, né, isso aqui e calcula. Mas enfim, tá? Então vai ter o cálculo dos quatro valores, a gente escolhe o melhor para ser o valor da ação. E aí, matematicamente, a gente usa essa nomenclatura aqui, ó, para todas as ações, né, possíveis, eu consulto o valor delas, então isso aqui, né, eu vou ter vários valores aqui, e vou pegar o maior deles, tá? Então, esse operador aqui vai dar um número, né, de todas as QSA possíveis, né, para todas as ações possíveis, cada uma tem seu número, pega o maior desses números, tá? Então, vai ser menos 0,04 mais gama vezes um número. Então, tudo aqui vai ser número, o valor vai ser um número também.
E aqui aí a forma ainda mais genérica, né? Porque o menos 004 é específico desse mundo aqui. Mas para qualquer mundo que exista, né, que for definido em termos de processo de decisão de Markov, essa equação generalizada que dá o valor de estado. Tá? Então, a recompensa por chegar naquele estado mais gama vezes o valor da melhor ação. É assim que a gente lê essa equação aqui, ok? Tá, e agora então, né, chegando ali naquela que enxergou a recursão, o V e o Q, o valor do estado e o valor da ação estão relacionados, né? A gente viu aqui nessa vertente. Agora eu subi tudo aqui para cima para a gente enxergar melhor a questão, né, do se para calcular o V eu dependo de saber o valor da ação, né, o valor do estado que é V, eu dependo do valor da ação que é Q. E lá atrás eu tinha mostrado que o valor da ação depende do valor do estado que eu chego, né? O V aqui, eu preciso saber os Vs para calcular os Qs, e eu preciso saber os Qs para calcular os Vs, né? Então, ixi, agora o troço ficou recursivo aqui. Como é que eu resolvo isso, né? Calma, né? A gente vai chegar lá, mas aqui eu tô. Primeira etapa aqui é só fazer a substituição, tá? E a recursão vai ficar ainda mais clara no seguinte sentido: se eu não quero, né, usar esse termo aqui, eu quero deixar tudo em função de um único tipo, né, de função de valor, quero calcular só com base na função v. Então a gente tem essa, já que está definido aqui, né, a função, o valor de um estado é a recompensa que eu ganho no estado, mais gama, o valor da melhor ação. E o valor de cada ação, né, é o valor esperado, né, para cada possível estado que eu atinjo, né, vezes a probabilidade dele. Se eu substituir isso aqui, então a gente vai chegar, né, nessa aqui, ó, nessa equação aqui, tá? Esse termo é simplesmente isso aqui, né, o valor da ação, tá? Então, quando a gente, se eu mostrasse isso aqui de cara, né, talvez seria mais assustador, mas assim, decompondo, pode ser um pouquinho mais amigável, né? Então, o valor de um estado é a recompensa imediata por chegar naquele estado, mais gama vezes o valor da melhor ação, sendo que o valor de cada ação é, né, para cada estado que eu posso chegar a partir daquela ação, o a chance daquele estado ser atingido vezes o valor daquele estado. Tá? Então, assim, a gente consegue saber o valor de um estado com base no que ganha nele e com base em todos os estados sucessores, né, a partir do momento que eu faço uma ação. Ok? E essas equações aqui, né, a de Q e a de V, são equações de Bellman, tá? O nome aqui do cientista Richard Bellman, aquele mesmo, né, para quem conhece aí das programação dinâmica, tá? Richard Bellman, esse é o cara, tá? Porque isso aqui também, tá? Tem uma coisa de programação dinâmica fortemente associada a essa. Desculpa o Alt Tab ali, só para eu me guiar aqui. Mas né, tem uma coisa de programação dinâmica altamente associada a essas equações. Para resolver, tá, a recursão, tá? Eu não vou dar a resposta agora aqui, né? Mas para resolver a recursão, em algum momento a gente vai usar essa ideia. E para finalizar, da mesma forma que eu substituí, né, eu peguei essa equação aqui para chegar nessa, deixei tudo em função de V, eu posso substituir a definição de V aqui nessa equação aqui para deixar tudo em função de Q, né, e ficaria assim que SA é igual ao somatório, né, eu vou fazer com o poder da edição aqui para ficar um pouquinho mais rápido, beleza? Então, com o poder da edição ficou não só mais rápido, mas mais bonito, né? Então, ó, peguei, né, essa parte aqui da equação e substituí pela definição do V. Então, ficou tudo em função de quê? O valor de uma ação no estado, né, é a chance de cada estado possível, a partir do momento que eu fiz aquela ação, vezes o valor daquele estado. E o valor do estado que eu posso atingir, né, a recompensa, o estado que eu atingi está denotado por essa linha, que recompensa naquele estado, mais gama vezes o valor da melhor ação que eu posso fazer no S'. Né? Então, as ações que eu posso fazer naquele estado eu denotei por A' aqui, só para diferenciar das ações, né, da ação que eu acabei de fazer no meu estado. Então, as ações que eu posso fazer no futuro,
e o que, né, qual o valor de cada uma dessas ações, tá? Então, se eu anotei, né, se eu tenho os valores que de tudo, todas as coisas possíveis numa tabela, aí eu calculo, consigo resolver, entre aspas, a recursão, né, usando essa equação, ou também, né, se eu tenho todos os valores V armazenados numa tabela, eu consigo saber o valor do estado consultando a própria tabela para saber, né? E isso é estranho, né? Eu calcular o valor de uma coisa, eu vou usar o valor pré-calculado de outra coisa que pode ter um erro, mas calma, tá? A gente é, vai dar certo, tá? Por enquanto, vamos confiar aqui, tá? Nas equações de Bellman, mas é porque elas, independente dessa questão de tabela ou não, tá? Elas fazem sentido, né? O valor de um estado é a recompensa que eu ganho no estado, mais o valor da melhor ação, descontado, né? Porque é o futuro, tá? E o valor de uma ação, né, para todos os estados que eu posso atingir a partir daquela ação, a chance daquele estado acontecer vezes o valor daquele estado. Então vamos ficar, né, vamos deixar na cabeça por enquanto o fato, né, de que as equações de Bellman fazem sentido, né? Então para elas estimam, né? Com isso eu consigo entender, né, o significado do valor das coisas, o valor de um estado e o valor de uma ação. E aí para qualquer que seja o processo de decisão de Markov, né? A gente consulta lá essas coisas, consulta a probabilidade de atingir qualquer estado ao fazer a ação, né, no estado que eu estou, e no caso aqui da recompensa, né, consulta também lá no modelo, né, na a regra do jogo, tá? Consultar o R e consultar o P é saber a regra do jogo, ou seja, o que que acontece quando eu faço cada ação, ok? Então, aí a gente tem finalmente definido, né, as funções de valor, tá? Essas são as equações definitivas aqui.